Oi, minha gente boa, estou de volta. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje, pessoal, para fazer a correção das atividades da semana 2 do PET 3 do nono ano do ensino fundamental. Para quem não se recorda, a aula da semana 2 foi sobre cartografia e sobre insegurança alimentar. Para quem não assistiu, vai aparecer um card na parte superior do seu vídeo. Assista a aula de explicação. Mas agora vamos ao que interessa, que é a correção. A apropriação das terras agrícolas por empresas multinacionais está relacionada a uma série de fatores que impacta diretamente a população rural dos países mais pobres, e a um aumento da fome em decorrência da diminuição dos cultivos voltados para a alimentação e perda da soberania alimentar, ou seja, da segurança dos hábitos alimentares. Isso também já foi tema da semana 4 do PET 2. Observe o mapa e realize as atividades 1 e 2, então atenção ao mapa. Título dele, Apropriação de Terras e Nova Aliança para a Segurança Alimentar. Então, o mapa mostra duas coisas, dois fenômenos. A apropriação de terras e mostra também os países que fazem parte e que são parceiros desse pacto, que é a Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Beleza? Depois de ler o título, hora de interpretar a legenda. Tons de lilás são países de origem dos investimentos, então são investidores, sendo que o lilás mais forte são aqueles que também fazem parte do programa da Nova Aliança para a Segurança Alimentar. Os tons de verde são países visados por investidores estrangeiros, sendo que aqueles que estão coloridos em tonalidade mais forte são os países parceiros da Nova Aliança para a Segurança Alimentar. Esse símbolo preto, que representa um punho erguido, são locais onde houve manifestações contra o aumento do preço dos alimentos, em 2008. Há também países como o Brasil, que estão coloridos tanto de verde quanto de lilás e ainda apresentam uma granulação com essa linha horizontal. Esses países que estão coloridos dessa forma, como o Brasil, são países que tanto investem em outras áreas quanto são alvo de investimentos. Ok, mapa interpretado, vamos ao gabarito. Questão número 1. Acima temos um exemplo de mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Que grupo de países os tons de lilás representam? Então, os tons de lilás representam países investidores. O lilás mais forte são também iniciadores do projeto de segurança alimentar. Que grupos de países os tons de verde representam? Os países visados por investidores, sendo que os verde escuro são parceiros do projeto de segurança alimentar. Como estão representados os países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvos de investimento? Eles têm a coloração verde e lilás, além de linhas horizontais. Quais são eles? Então são eles o Brasil, o Egito, a Rússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia, certo? Vamos então agora construir o gabarito bem legal. Então vamos lá. Os tons de lilás representam, vamos lá, representam países investidores em terras estrangeiras, sendo os coloridos de lilás forte, iniciadores do projeto para a segurança alimentar. Os de verde são países visados por investidores estrangeiros, sendo os de verde escuro parceiros do, vamos continuar aqui, parceiros do projeto. Os países que investem e são alvo de investimentos têm a coloração
verde e lilás, além de linhas horizontais. São eles: Brasil, Egito, Rússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia. Sim, pessoal, ficou assim então o gabarito. Representam países investidores em terras estrangeiras, sendo os coloridos de lilás fortes iniciadores do projeto para a segurança alimentar. Os de verde são países visados por investidores estrangeiros, sendo os de verde escuro parceiros do projeto. Os países que investem e são alvo de investimentos têm a coloração verde e lilás, além de linhas horizontais. São eles: Egito, Rússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia. Gabarito ok. Número 2. No ano de 2008, ocorreu uma grave crise alimentar mundial, causada por crescimento na demanda por alimentos, uso de grãos para a produção de biocombustíveis, alta do preço do dólar, entre outros fatores. Letra A pede o seguinte: indica os países onde ocorreram manifestações contra a alta do preço dos alimentos. São aqueles países, pessoal, que no mapa tem o punho cerrado na cor preta. Então, são eles o México, o Haiti, nós temos Marrocos, Mauritânia, Senegal, nós temos Burkina Faso. A gente tem que ver que são 17, tá? São 17 punhos. Então, a nossa resposta também tem que encontrar 17 países. Nós temos aqui Moçambique, Somália, Egito, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Indonésia e Filipinas, certo? Então, vou colocar aqui para vocês. Então, são eles: México, Haiti, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Camarões, Moçambique, Somália, Egito, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Filipinas e Indonésia. Aí, pessoal, já vou mostrar para vocês. O México, Haiti, América, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Camarões, Moçambique, Somália e Egito, África. Paquistão, Bangladesh, Malásia, Filipinas e Indonésia, Ásia. Então, em quais continentes esses países se localizam? América, África e Ásia. Então, a número 1 e 2, ok. Vamos para a número 3. Observe o gráfico abaixo e o mapa das atividades anteriores para realizar as atividades 3 e 4, na verdade. Aqui está escrito 2 e 3, mas é 3 e 4. Dá para a gente ver aqui, então, que é um gráfico que mostra o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Olha o que a ONU define como situação de insegurança alimentar grave: quando uma pessoa fica um dia ou mais sem se alimentar ao longo de um ano, certo? Essa é a definição de insegurança alimentar grave pela ONU. Então, a gente observa que em continentes, as pessoas em insegurança alimentar grave estão predominantemente na África e na Ásia. Então, vamos lá. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Sim, claro que é possível. O gráfico mostra que a insegurança alimentar está predominantemente na África e na Ásia, onde estão muitos dos países visados por investidores estrangeiros. É possível que esses continentes acabem produzindo alimentos que não serão necessariamente consumidos por eles mesmos, certo? Então, vamos fazer aquele gabarito legal. Eu dito e vocês corrigem. Então, sim, pois o gráfico mostra que as maiores
que as maiores taxas de insegurança alimentar estão na África e Ásia, onde estão muitos, vou continuar aqui embaixo, então, onde estão muitos países visados por investidores estrangeiros. É possível que esses continentes produzam alimentos que não serão, necessariamente consumidos por eles. Então, vamos ver como ficou o gabarito, pessoal? Sim, pois o gráfico mostra que as maiores taxas de insegurança alimentar, vou fazer uma correção aqui, estão na África e Ásia, onde estão muitos países visados por investidores estrangeiros. É possível que esses continentes produzam alimentos que não serão necessariamente consumidos por eles. Vamos ao número 4, moleza. De acordo com a ONU, quando uma pessoa é considerada em situação de insegurança alimentar grave, você conhece pessoas que vivem nessas condições na sua região? Relate. Então, aqui está a definição. Então, é aquela pessoa que fica um dia ou mais. Então, é aquela pessoa que fica um dia ou mais sem se alimentar ao longo de um ano. Essa é a definição da ONU, mas existem outras definições. Tem pessoas que definem insegurança alimentar quando ocorre o acesso escasso aos alimentos. Vai desde situações de má alimentação até fome em larga escala. Mas como aí pediu a definição da ONU, então a gente vai usar essa que estava no gráfico. Se eu conheço pessoas em situação de insegurança alimentar grave, sim, eu conheço. Eu conheço pessoas aqui em Ponte Nova que vivem em uma condição tão precária que dependem de doações para poder se alimentar com dignidade, beleza? Então, sim, em Ponte Nova, deixa eu corrigir o Ponte Nova aqui. Em Ponte Nova, há algumas, vou continuar aqui embaixo, há algumas pessoas em condição precária que dependem de doações para viver e se alimentar com dignidade. Então, olha só, pessoal ficou assim, ó, é aquela pessoa que fica um dia ou mais sem se alimentar ao longo de um ano. Essa é a definição da ONU. Sim, em Ponte Nova há algumas pessoas, deixa eu corrigir esse aqui, vou tirar essa vírgula, há algumas pessoas em condição precária que dependem de doações para viver e se alimentar com dignidade. Vamos para o último exercício, que é sobre anamorfose. Na aula de explicação eu falo muito sobre anamorfose. A mortalidade infantil é uma das consequências da falta de alimentação regular. Observe o mapa. Esse mapa aqui trata-se de uma anamorfose, que é uma forma de representação em que há distorção da proporcionalidade entre os territórios. Então, as áreas inchadas são as áreas onde há muita mortalidade infantil. As áreas desinfladas, diminuídas, como por exemplo a Europa e a América do Norte, são áreas em que a taxa de mortalidade infantil é baixa. É assim que funcionam as anamorfoses. E aí o exercício é o seguinte: a partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil na Europa, na Ásia e na Oceania. Pessoal, Europa e Oceania têm áreas desinfladas. Aqui, ó. Oceania aqui, ó. Olha a Austrália, olha a Nova Zelândia. Então, a Europa e a Oceania têm áreas desinfladas, o que indica uma baixa mortalidade infantil. A Ásia está aqui, ó.
Olha o tamanho da Índia para vocês verem. A Ásia, por sua vez, está com uma área inflada, o que indica alta mortalidade infantil. Vamos construir aquele gabarito show? Então, vamos lá. A Europa, assim como a Oceania, estão representadas na anamorfose com áreas infladas. Não, desculpa, tô falando da Europa e da Oceania, com áreas desinfladas, o que indica baixa taxa de mortalidade, infantil. A Ásia, por sua vez, está com áreas infladas, o que demonstra altas taxas de mortalidade infantil. Vamos ver então o gabarito, corrigir se tiver algum erro. Deixa eu só corrigir a Oceania aqui. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. A Europa, assim como a Oceania, estão representadas na anamorfose com áreas desinfladas, o que indica baixa taxa, deixa eu colocar o dia aqui na frente, baixa taxa de mortalidade infantil. A Ásia, por sua vez, está com áreas infladas, crescidas, o que demonstra altas taxas de mortalidade infantil. Pessoal, um beijo. Até semana que vem com a nossa semana 3. Tchau, tchau!